Eu estou aqui no Bispa Fé em Família com a doutora Consolação Oliveira e ela vai falar sobre doenças autoimunes, o que tem por trás dessas doenças que podem sim ser um caminho de cura dentro da tua vida. Sabe, artrite, esclerose, diabetes, lúpus, vitiligo, todas essas doenças são doenças autoimunes. E se você está sofrendo com algumas delas, existem alguns caminhos que também podem colaborar para a tua cura. E hoje nós vamos entender tudo aquilo que pode colaborar com a nossa cura no corpo, na alma e no espírito, né, doutora? Seja bem-vinda aqui no Bispa Fé em Família. Muito obrigada. Prazer enorme estar participando desse momento tão importante, desse programa que a gente sabe que é líder dos domingos, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu fico muito feliz em poder trazer um pouquinho de informação para as pessoas que estão em casa, prestigiando esse momento. Hoje, doutora Conceição, trazendo um pouco desse universo. E fala um pouco, doutora, como que as doenças autoimunes estão profundamente relacionadas com os nossos sentimentos. Exato. Então, o que nós temos que entender? Quais são as causas das doenças autoimunes? Você que está em casa, que tem lúpus, que tem vitiligo, psoríase, artrite como eu tenho 5 doenças autoimunes. E a causa delas, a nossa medicina tradicional, a nossa medicina clássica, ainda não tem nas pesquisas uma explicação clara, evidente. Mas hoje nós sabemos que elas estão relacionadas com hábitos alimentares, além também de sentimentos que nós vamos falar. Mas nós sabemos que o nosso corpo, ele interage diretamente com tudo que entra pela nossa boca. A coisa que nós mais fazemos, desde o dia em que nós nascemos, é ingerir alimentos. E alimentos que podem, então, inflamar esse nosso corpo. Olha só, bispo, cada célula do nosso corpo precisa de 50 nutrientes. Uau! Sim, vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina C, para quê? Para que elas possam, então, multiplicar corretamente. Mas quando nós ingerimos alimentos industrializados, embutidos, hoje, principalmente, existem muitos estudos mostrando a relação de doenças autoimunes com o glúten, que vem do trigo. Porque o trigo bom, ele está na Bíblia, é o trigo sarraceno. O nosso trigo hoje, ele teve que ser modificado. E quando ele entra pela nossa boca, ele cola o nosso intestino. E o nosso intestino tem distendido 250 metros quadrados. É um campo de futebol americano. Tudo isso? Tudo isso. Enovelado, algo em torno de 6, 7 metros. Eu sabia que era grande, mas eu não sabia que era mais distendido. E observe que quando nós vamos ingerindo, então, o glúten, ele vai colando esse intestino. Ele gera uma condição que se chama permeabilidade intestinal. E ele fura o intestino. É como se agora tudo que está em contato com o intestino vai cair na corrente sanguínea. E quando chega, por exemplo, eu que tenho artrite, quando chega nas articulações, a minha articulação olha e pergunta: quem é você? E manda trazer um monte de citocinas para proteger aquela região. Gera células e vem, então, as doenças autoimunes. É como se o corpo olhasse para aquele ali e falasse: nossa, tem um monte de bandido ali. Deixa eu me proteger. Deixa eu me proteger. E ele começa, então, a gerar um processo inflamatório na tentativa de destruir esse glúten. Se for também na tireoide, dando tireoidite de Hashimoto, vai acontecer a mesma coisa. Então, é importante você que está em casa entender que as doenças autoimunes, qualquer uma delas, se for na pele, se existir uma predisposição na pele para vitiligo, para psoríase, também. Então,
é importante. Outra questão que você tocou bem, né? Que hoje a gente sabe que está intimamente relacionada com doenças, é emocional. As dores, as mágoas, as frustrações, as decepções que às vezes a gente passa na nossa vida, que às vezes a gente não conversa com Deus, não entrega para Ele. A fé é muito importante. Eu sou um milagre químico que sonha. 5 doenças autoimunes, artrite, doenças, doutora. Hashimoto, Sjögren, que é o olho sequinho. Então, fadiga da suprarrenal e os pezinhos com vasculite que você viu, todas elas estão em condição de remissão. Quando eu retirei, no meu caso, o trigo totalmente. Tem 5 anos que você eu não zerou o consumo trigo. nada. E como que você faz essa investigação para saber o que está te causando mal, doutora? Então, existe um teste de intolerância que eu sempre peço para os pacientes, que já é comum no Brasil, que é um teste de intolerância para 220 alimentos. Tá. Então, a gente detecta isso. E aí, se ali acusar, é importante que retire. Sim. Porque não é uma indicação geral para a população. Não, em absoluto, tá. né? Mas para aquelas pessoas que têm doença autoimune, vale a pena pesquisar. Tá. Como nós estávamos falando antes do programa, as questões emocionais, né? O nosso corpo fica sensível a isso. As nossas emoções. Tem um provérbio na Bíblia que ele diz assim: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Quando as nossas emoções estão feridas, a gente começa a se enxergar doente, triste, enfraquecido, incapaz, impotente, desvalorizado. São todos os sentimentos tóxicos que ferem primeiro as nossas emoções. Mas eles estão trabalhando também na nossa imunidade, no nosso sistema de defesa pessoal. Como que a imunidade está relacionada aos sentimentos? Que quanto maior a imunidade, o corpo saudável ele pode até ter contato com o organismo ruim, mas ele está pronto ali para combater. Mas quando a imunidade cai, qualquer uma herpes, uma bactéria que está aqui dentro, tudo isso está aqui, né, doutora? Como é que a imunidade está relacionada com as emoções? Exatamente esse ponto que você abordou, ele é muito importante, porque todas as vezes que nós estamos tristes, depressivos, sem fé, sem esperança, o que acontece com a nossa imunidade? Ela cai. A ciência já comprova isso, doutora? Sim. E quando a imunidade cai, a doença aparece. Então, não só essas questões, né? Nós falamos da alimentação, nós falamos das questões emocionais, as fraturas emocionais, as alterações hormonais. Nós temos hoje conhecido 23 pausas. Não é só a menopausa, a andropausa. São hormônios que o nosso corpo produz que vão declinando com o passar dos anos. À medida que nós vamos envelhecendo, então, nós vamos desenvolvendo quedas hormonais que fazem com que o nosso corpo também adoeça. Então, não só a menopausa, mas temos a cardiopause do coração. O coração vai diminuindo a produção dos hormônios relacionados aos batimentos cardíacos. O nosso pulmão, a pneumopause, a nossa tireoide, a tireopause, os hormônios relacionados com a energia, como o cortisol. E todas as vezes que você que está em casa ouvindo, assistindo o nosso programa, esse programa maravilhoso, que eu digo que é nosso, porque eu também sigo e assisto, todas as vezes que nós estamos estressados, o que acontece? O nosso cortisol altera. O nosso sono, a gente diminui a produção do hormônio que se chama melatonina, dormimos mal, envelhecemos mais rápido. Então é importante a gente realmente fortificar a nossa fé, orar mais e ter atenção redobrada para que nós possamos, então, buscar orientação médica, para que nós possamos melhorar essas condições. Você falou de algo muito interessante, que
todas essas enfermidades, você falou, estão no processo de redenção. Então, existe um caminho de volta, mesmo que a enfermidade já esteja presente no corpo da pessoa que está nos assistindo, doutora? Com certeza. Se você buscar conhecer a causa da sua doença, a causa do corpo doente, porque uma amigdalite é uma doença. E o que é que foi que causou essa amigdalite, essa infecção de garganta? Um corpo doente. E o que é que tem por trás desse corpo doente? São alimentos incorretos, muitos corantes, conservantes, falta estabilizantes. De probióticos. Falta de um intestino saudável, de probiótico. O que é que está por trás? É uma tristeza? Ou é um sono adaptação. Que não foi reparador? Exatamente. Então, se você conhece o seu corpo doente, você evita as doenças. E aí, é importante, às vezes, remover as causas. Eu sempre gosto de usar os 3 R's. Remover as causas, reparar esse intestino e repor pelo menos 50 nutrientes que o nosso corpo necessita para ficar com saúde, para ficar saudável. E essa reposição é feita através de vitaminas, doutor? Sim, são suplementos que você pode buscar junto ao seu médico, como vitaminas do complexo B, vitamina D, que é tão importante, e agora a vitamina K2, MK7, que vem sendo largamente estudada, que é a vitamina da beleza. Da beleza. E aquela CQ10, né? Coenzima Q10. Coenzima Q10, também, para melhorar a memória, energia. Nossas células não têm energia se não existir coenzima Q10. O magnésio, que está tão escasso no nosso solo, porque nosso solo é um solo pobre em magnésio. Vitamina C, ferritina. Gente, o ferro é essencial para levar oxigênio. Sem ferro, sem estoque de ferritina, o cabelo cai. Tudo. A unha quebra. Eu tive 2 anemias profundas e eu não tinha energia e eu achava que era uma indisciplina. Quando a minha mãe, não foi nem o médico, hein? A minha mãe falou, Fê, faz um exame que eu acho que você está com anemia. E dito e feito, né? Então aí o excesso de café, ele leva a baixa absorção da ferritina. Então, das vitaminas que desencadeia todo esse processo. Então é importante que você se observe, né, doutor? E faça essa autoanálise e procure um profissional que possa te auxiliar. O corpo sempre fala. Você disse muito bem. Então, sempre buscar orientação e ouvir o seu corpo, entrar em sintonia com essa energia maravilhosa que Deus disponibiliza para a gente. Eu costumo dizer que a nossa farmácia está na natureza, a nossa alimentação está na natureza. Comendo comidas então, de verdade, nós né? temos que buscar a alimentação verdadeira para que nós possamos, então, deixar o nosso corpo íntegro. E eu costumo dizer que eu quero descer a ladeira no salto alto, mesmo com artrite. E te convido também. Vamos descer a ladeira, ou seja, envelhecer, morrer velho, cada vez mais jovem, que tá no salto alto. E vamos ingerir água e vamos ter um sono reparador, que é importante. Estou no salto alto para descer a ladeira. Salto alto. Com muita saúde. E com muita fé. E com muita fé. Olha, você quiser conhecer mais o trabalho da doutora Consolação, você pode seguir no YouTube Doutora Consolação em você e também no Instagram, @doutora Consolação. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe, muita saúde no teu corpo, muita energia, muito daquilo que é a seiva do Espírito Santo, que só o nosso espírito pode alimentar o nosso interior. Que Deus te abençoe mesmo.